vamos fazer. Quando o pastor Rafael comunicou, nós estávamos em reunião e deu tudo certo, né? Nós estávamos aí dessa vez. Grato a Deus por poder estar conhecendo a igreja, os irmãos. Eu acredito que esse é o melhor lugar nesse momento que nós poderíamos estar. Não é verdade? Falar sobre Jesus é uma dádiva, é uma bênção. Quando falamos sobre esse assunto glorioso que é a escatologia bíblica, isso é algo que mexe com os nossos corações. Glória a Deus. Meus irmãos, como o pastor falou, nós temos um projeto chamado Projeto Arrependa-se Brasil. Se você desejar conhecer, depois vai ser, tem Instagram, você pode ir lá, também no TikTok. Trabalho de missões que nós realizamos dentro do estado de Minas Gerais e fora também do estado de Minas Gerais. E movido por Deus também para darmos um timbu maior no departamento de missões, nós realizamos o seminário de escatologia bíblica, fizemos na Manancial, onde eu faço parte, pastor Rodrigo, pastor Rafael. Realizamos lá 2 sábados que pegamos de 3 da tarde até 10 da noite, só sobre escatologia. E realizamos também em Betim, uma igreja dos nossos irmãos lá também, que foi uma bênção. Teve muitos pastores que participaram, obreiros, muitos irmãos. Para aqueles que dizem assim, não, mas escatologia é só para o pastor. Não. Escatologia é para aquele que quer conhecer mais de Deus, quer conhecer mais do céu, que quer conhecer mais de Jesus. O maior interessado para que possamos conhecer mais dele é o próprio Senhor Jesus. Porque o livro do Apocalipse já começa a revelação do Senhor Jesus. Então, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus. Muitas pessoas não leem o livro do Apocalipse. Na realidade, pelo menos 5% somente dos cristãos, só 5% é que leem o livro do Apocalipse. Por quê, pastor? Porque uma grande maioria não lê por motivo de medo. Outros também não leem porque não entendem. E outros não acreditam. Mas na realidade, o livro do Apocalipse é uma bênção. Mostra o triunfo do bem sobre o mal. E eu sempre digo no seminário de escatologia bíblica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não preciso de nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Tudo que eu preciso está lá. Não precisa invenção de pessoas, tudo está lá. Eu trouxe alguns exemplares também do módulo de escatologia. O primeiro, quase 40 páginas, o segundo também, quase 40 páginas. Alguns dos que nós ainda temos aí, tem poucos, eu acho que esse aqui só tem 4. E o outro tem uns 12 ainda. Por que 2 módulos? Porque escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas. Eu não vou compreender o Apocalipse na sua plenitude, pelo menos se eu começar a ler o Apocalipse. Como assim, pastor? Agora você me deu um nó. Para me conhecer o Apocalipse, eu tenho que começar pelo livro do Gênesis. Aí vem uma pergunta que diz assim, quem criou o mal? Você já ouviu alguém te perguntar, se Deus é tão bom, por que o mal existe? Na escatologia bíblica nós respondemos essa pergunta dentro da Bíblia. Qual é a origem do mal? Aonde os anjos que se rebelaram estavam quando eles caíram?
Quando houve a separação dos continentes? Essas e muitas outras perguntas. Os dinossauros existiram em que tempo da história? Gênesis 1 e 3 diz assim, Deus falou que venha a luz. Gênesis 1 e 3, que venha a luz. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre as águas e Deus disse que venha. Na realidade, essa palavra que venha a luz, ou que haja luz, que na realidade no original é venha. E a Bíblia diz que veio ou aconteceu a manifestação da luz. E a Bíblia diz assim, Deus fez separação e houve dia e noite. Que luz é aquela se Deus só faz o sol no quarto dia da criação? Aleluia. E ainda era o primeiro dia. Que luz então era aquela? Vocês querem um pouquinho da resposta? Para quem ainda não conhece, talvez alguns já sabem. Aleluia. Nós falamos nesse seminário, muitos irmãos ficaram surpresos, mas na realidade aquela luz era Jesus. Quando Deus fala que venha a luz, aí João fala, no princípio era o Verbo. O Verbo, ele estava lá. O Espírito se movendo sobre as águas, Deus falando e Jesus lá manifestado na luz. E a Bíblia fala que Ele é a luz do mundo. Meus irmãos, aqueles que quiserem adquirir esses poucos exemplares que nós temos aqui, eu vou entrar agora na palavra e depois nós falamos sobre isso aqui, tá bom? Não perdemos muito tempo, que vai ser... Nós temos um tempo aqui ainda, mas vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 2, 3, 4 e 5. Você encontrou? Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Amém? Quando nós observamos esse texto bíblico, nós vamos ter que voltar no capítulo 1, no versículo 10, aonde a Bíblia fala que João, ele é arrebatado. Pelo menos o livro do Apocalipse fala que João foi arrebatado 2 vezes. A primeira vez está no capítulo 1, versículo 10, e a segunda vez está no capítulo 4, versículo 2. A do capítulo 1, versículo 10, ele é arrebatado e Cristo aparece diante dele, cabelos brancos, e fala da sua eternidade, olhos como chama de fogo, capacidade de penetrar no juízo ou na mente do ser humano, nada passa batido aos olhos dele. Em santidade plena, Cristo aparece e João cai aos seus pés. E ali João recebe dele um mandato. João escreve tudo o que você vai ouvir e leva para o anjo da igreja. As cartas às 7 igrejas. João recebe e passa ao anjo daquelas igrejas.
Quando ele foi preso na ilha de Patmos, João tinha um pouco mais de 90 anos de idade, segundo a história. Ele morre aproximadamente 94, 95 anos. Mas nesse itinerário de 90 até 94 anos, ele teve uma das revelações mais plenas da palavra de Deus. Agora no capítulo 4, versículo de número 2, ele recebe uma visitação e é arrebatado mais uma vez. Alguns estudiosos da escatologia bíblica, eles acreditam que o livro do Apocalipse não foi só um momento que João foi arrebatado e recebeu tudo. É possível que aconteceu vários dias, revelações na sequência de outras revelações, para que ele pudesse escrever tudo com clareza. Mas a Bíblia fala pelo menos que na segunda vez que ele é arrebatado, que se abre uma porta no céu e João sobe em espírito, agora está diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que aquele que está no trono tinha um livro na mão, que ninguém podia ver, ninguém podia tocar, ninguém sabia o que estava dentro daquele livro. E um anjo brada com grande voz: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra não era digno. João chora muito. E um dos anciões disse: não chora, João. Aleluia. Porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou o Cordeiro, aleluia, ele é digno, João, de abrir o livro e de lhe romper os selos. O que de fato estava naquele livro que nenhuma outra pessoa tinha capacidade de tocar e de saber o que estava escrito. Por quê? Porque lá estava registrado toda a continuidade da história da humanidade e a revelação plena do que iria acontecer só poderia ser anunciado quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pudesse ter morrido na cruz, ressuscitado e agora glorificado. Porque só por causa do sangue de Jesus, só por causa da sua vida para nos dar vida, foi que nós pudéssemos agora estar presente na presença dele e sabendo o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero aqui nessa rápida saudação falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque quando chegamos bem aqui, pastor, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai subir antes da tribulação. Yes. Respeito quem é meso-tribulacionista ou tribulacionista, respeito quem é pós. Mas isso é uma questão de crer, de conhecer, de estudar. Mas existe uma bifurcação, pastor, quando se trata da escatologia bíblica ou do pré-tribulacionismo. Por quê? Alguns, quando eu falo bifurcação, porque alguns acreditam que a igreja sobe no capítulo 4, versículo de número 2, quando a Bíblia diz que João é arrebatado. Porque logo na sequência do capítulo 5 ou do capítulo 6, começa a abertura dos selos e começa a manifestação do primeiro cavaleiro, do segundo, do terceiro, do quarto.
do quinto selo, que é para os que estão na eternidade, do sexto selo, que é a manifestação dos ai de Deus, que começa a acontecer aqui na terra, e o sétimo selo, que já é a abertura para as trombetas. Porém, quando nós vemos claramente essa bifurcação, o outro caminho que dá nessa bifurcação mostra o arrebatamento da igreja, não no capítulo de número 4. E eu quero mostrar para você compreender e entender isso aqui nessa noite. Glória a Deus. Quando o Cordeiro toma o livro e rompe o primeiro selo, houve um estrondo muito grande, como uma voz que dizia: vem. Aleluia. Quando João olha, aparece um cavaleiro branco, coroa na cabeça, um arco em sua mão, e a Bíblia diz: ele saiu vencendo para vencer. Por muito tempo, muitos acreditaram que era Jesus, mas não é. Jesus não é o cavaleiro do capítulo 6. Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Quando a Bíblia diz que ele vem montado no cavalo branco, com a roupa de linho puro salpicado de sangue. E o nome na altura da coxa, não é na coxa, é na altura da coxa, é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, no capítulo de número 6 aqui, a Bíblia nos mostra que ele saiu vencendo para vencer. Quem é ele? É o anticristo, aquele que traz uma aliança de paz, como disse Daniel, que na metade de 3 anos, ou melhor, na metade de 7 anos, que seria 3 anos e meio, 1280 dias, ele quebra o acordo de paz que ele firma, e depois começa algo terrível a acontecer. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele tem uma coroa na cabeça, ele vai ter o seu governo, seu reinado, seu império. Arco significa poder de persuasão. Ele vai vencer reinos, conquistar reinos, sem atirar uma flecha. Poder de persuasão. Ele vai ter o poder de convencer as pessoas, dialogar, conquistar. Ele saiu vencendo para vencer. Só que vai chegar um dia que ele vai ser derrotado por aquele que vai vir daqui a pouco para arrebatar a sua noiva. O anticristo se manifestará, fazendo com que muitos povos venham seguir a ele. Ele vai reger muitas nações. Reis se curvarão diante dele, presidentes se curvarão diante dele. Existe pelo menos 6 áreas para o anticristo dominar o ser humano. Primeira área, o que ele vai dominar? A tecnologia. Segunda área, ele vai dominar a indústria farmacêutica. Terceira área, ele vai dominar a religião. Quarta área, ele vai dominar todo o poderio de guerra. Quinta área, ele vai dominar a política. Sexta área, ele vai dominar as economias de todos os países. Ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. A inteligência artificial.
já está tomando de conta e tomando tanto espaço que em pouco tempo, o dinheiro de papel vai desaparecer. Na China já não existe, já acabou. Em pouco tempo no Brasil também está com dias contados, para que o controle aconteça. E tudo que nós fizermos aqui vai ser controlado. Eles vão saber o que você gasta, vai saber o que está na sua conta, o que você ganha por mês, quanto você gasta no mercado, gasta na farmácia e os outros gastos que você tem. Tudo isso para que um cerco seja montado, para que em pouco tempo aconteça uma marca e as pessoas vão ter que se submeter. Se quiser sobreviver, o controle está, nós estamos de fato sendo cercados por esse controle. Mas eu quero te dar uma notícia. Aleluia. Antes do anticristo tomar posse total nessa terra, antes dos mísseis mirar o mundo inteiro na terceira guerra mundial que vai acontecer, antes do caos tomar de conta de tudo que aqui está, e antes dos homens gritarem, montes e rochedos caiam sobre nós, a igreja será arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos, para o encontro com o Senhor da glória. O anticristo montará o cerco, e João diz que o espírito dele já atua. Um grande engano está sendo preparado, um grande engano está sendo arquitetado, para que as pessoas venham entrar por ele. Não se engane, não seja enganado pelo sistema. Nós estamos vivenciando um tempo que o cristão, pastor, tem que estar buscando mais Jesus do que nunca na sua vida, para não ser enganado daquilo que está por vir, para não ser enganado pelo sistema, por tudo que está sendo preparado. Nós temos que estar na oração e na palavra, temos que estar na Bíblia e na busca constante, porque nós não somos dessa terra, nós temos uma pátria que é os céus. Jesus vai voltar. O anticristo enganará, unificará povos, reinará sobre muitas nações, preparará um tempo que as pessoas vão dizer assim: que tempo bom é esse? As pessoas vão o adorar como Deus. O terceiro tempo em Israel está prestes a ser levantado, e a Bíblia diz que ele se assentará como Deus, querendo ser Deus, no templo que está lá. Um dos maiores termômetros espiritual para que possamos identificar que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer é quando Jesus disse: olhe para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Você sabe o que está acontecendo lá nesse momento? Novilhas vermelhas estão sendo preparadas para que haja um sacrifício. Você sabe quando foi a última vez que aconteceu isso? Há mais de 2000 anos atrás. Benjamim Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, pegou os soldados mais jovens e colocou as portas de Israel. Você sabe para quê? Para recepcionar a entrada do Messias judeu. Eles estão preparando tudo no terceiro templo. O castiçal, 450 quilos de ouro maciço já fizeram. A roupa do sumo sacerdote está pronta. Sacerdotes já estão sendo preparados para os sacrifícios que vão acontecer.
Eu vi no ano novo deles, que era no mês de setembro do ano passado, eles juntos no Muro das Lamentações, gritando, orando e pedindo: Deus envia o Messias. E aquilo ali não foi outra coisa, pastor, por ser um grito para a igreja, dizendo assim: Jesus está voltando. Se Israel está gritando pelo Messias, se o mundo está cambaleando como um bêbado, como disse Isaías, se tudo que estamos vendo agora está dizendo que Cristo está prestes a voltar, então a igreja tem que se levantar como a noiva prudente, encher a sua vasilha de azeite e dizer: Maranata, 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 Maranata. Jesus está voltando. Eu sei que todos queremos dias melhores. Quem não quer? Eu sei que todos queremos algo melhor na terra. Quem não quer? Mas eu vou lhe falar uma coisa. Nós estamos dentro de um funil. Você sabe o funil? Cada dia que passa as coisas estão estreitando. Aleluia. Por quê, pastor? Por quê? Porque estamos vivenciando o maior tempo profético da história da igreja na terra. Sabia que nós fomos privilegiados? Porque os crentes da antiguidade, eles quiseram viver esse tempo. Que tempo? O tempo do arrebatamento. Se você acreditar ou não, a nossa geração, eu falo isso sem sombra de dúvida, a minha geração, a sua geração, a nossa geração é a geração do toque da trombeta. É a geração que vai ver Jesus assim como Ele é. É a geração que não vai provar a morte, mas que vai entrar no céu de glória, ouvindo a voz do Senhor em torno e trombeta, dizendo: Vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A trombeta tocará. Oh glória! Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diz a Bíblia: pois convém que isto que é corruptível, que é o corpo, se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus está vindo. Eu tenho uma pergunta para você. O que você está esperando aqui nessa terra? Você está precisando, você está esperando um melhor emprego? Você está esperando realizar o maior sonho? Eu te digo uma coisa: antes do melhor emprego e antes do maior sonho, se prepare para a eternidade. Aleluia. O anticristo já está começando a mostrar suas garras. O espírito dele está permeando na terra. E eu vou lhe falar uma coisa: já tem candidatos à vaga. Já tem candidatos à vaga. Daqui a pouco eles surgem no cenário. Vamos andar por causa do tempo. Segundo cavaleiro, uma voz como de trovão treme o trono, dizendo: vem. Quando João olha, o cavaleiro vermelho, guerra. Ele tinha uma grande espada na mão, sangue derramado. A Bíblia fala que ele saiu para tirar a paz dos homens. A humanidade está vivenciando um tempo que o que mais precisa, sabe o que é? Paz. Nunca houve tanta mortandade, tantas facções, matando tantas pessoas. Mas esse cavaleiro vermelho,
ele matará muitas pessoas através de guerras, da espada, sangue derramado. Você vê o que está acontecendo aí? Guerras que parece que não acabam nunca, envolvendo Israel, Irã. Você sabia, ou você ouviu falar desse acordo de Abraão que já existe? Está sendo intermediado pelo Donald Trump, seu genro, Jared Kushner. Segundo eles, se o Irã entrar no acordo, todos os outros países muçulmanos entram. Uma aliança da paz pode surgir. A Bíblia diz que o anticristo trará a paz. E ele não vai trazer paz se todo mundo estiver em paz. Ele vai trazer paz em meio à guerra. As profecias se cumprem ao pé da letra. E muitos acreditam, muitos deles, autoridades, eles acreditam que estão cumprindo a vontade de Deus. Você sabia disso? Terceiro cavaleiro, deixa eu correr. Cavaleiro preto. Quando ele surge no cenário, tem meio a voz que diz: vem. Ele leva consigo em sua mão uma balança. A balança tem o poder de medir. Só que a voz disse assim: uma porção de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Não danifique o azeite nem o vinho. Uma porção de trigo por um denário. Denário era uma diária de um trabalhador judeu. No final do dia ele ganhava um denário. Trigo, matéria-prima do pão. Uma porção de trigo por um denário está dizendo que o ser humano ia trabalhar o dia inteiro só para o final do dia comer alguma coisa. 3 medidas de cevada por um denário. De fato, a cevada para o tempo, para esse tempo bíblico, era o alimento de animal. O ser humano tinha uma escolha nos últimos dias. Ou ele ia trabalhar o dia inteiro para comer um pouco no final do dia, ou ele ia trabalhar o dia inteiro para comer um pouco de comida de animal. E saiu a notícia há pouco tempo ainda na Venezuela, quando Maduro ainda estava lá. As pessoas estavam indo no lixo, tentar buscar alguma coisa para comer. Eu vi uma notícia, pastor, de uma pessoa lá comendo ração de animal para sobreviver. Aleluia. Isso é um tempo profético que começa a se desenhar. Entenda isso. Desde o primeiro cavaleiro, o segundo e o terceiro, esse período começa aos poucos e se desenhando diante desta geração. E quando se falava antigamente de fome, as pessoas se lembravam da África. Hoje, quando se fala de fome, a gente olha para dentro do Brasil. Para uma classe de escatologistas que eles acreditam que o arrebatamento acontece antes da abertura, pelo menos desses selos principais. Eles acreditam que o arrebatamento surge no capítulo 4. Mas quando entra na bifurcação que eu falei, que alguns acreditam que o arrebatamento acontece no 6º selo, e eu vou lhe falar para você por quê. Da
a explicação clara quando diz a voz daquele anjo dizendo aqui: não danifique o vinho e o azeite. Para uma classe, vinho e azeite é comida mais nobre. E alguns acreditam, esse cavaleiro, ele não vai tocar naqueles que têm um poder aquisitivo maior. Mas na população, na grande maioria. Na outra interpretação escatológica, que eu acredito, vejo mais nessa outra, já vem diferente. Como é que vem, pastor? Quando se trata, não danifique o vinho nem o azeite. Por mesmo que esse cavaleiro tenha sido solto ou liberado, porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são soltos para presenciar e passar por todo o período de tribulação e grande tribulação. Eles não são soltos só durante um ano, 6 meses, não, é toda a tribulação, toda. Quando a Bíblia diz não danifique o vinho e nem o azeite, pelo outro lado do entendimento da escatologia, significa que vinho é símbolo do sangue de Jesus, e o azeite é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo assim, em outras palavras: na casa daquele que tiver o vinho e o azeite, quem tiver o sangue de Jesus e o Espírito Santo, esse cavaleiro não toca. Aleluia! Deixa eu ver se quem entendeu. Glória a Deus. Se na tua casa tiver o Espírito Santo, tiver o sangue de Jesus, ele não tem nenhum poder para tocar em você. Sabe por quê? Porque lá tem proteção, lá tem livramento, lá tem a presença, lá tem o nome de Jesus, lá tem o sangue de Jesus, e o mal não te tocará, porque maior é quem está com você do que quem está lá no mundo. Você lembra do sangue lá do período lá do Egito? Sangue nos umbrais. O anjo da morte não tocou. Cavaleiro amarelo ou esverdeado. 4º cavaleiro. Quando a voz diz vem, e quando João observa o cavaleiro, a linguagem original fala esverdeado, cor da morte. Para nós aqui fala cavaleiro amarelo. Aquele cavaleiro amarelo, a Bíblia fala do nome dele, se chama morte, o inferno o seguia. Quem era o companheiro daquele cavaleiro? O inferno. Ele tem o poder para matar a terça parte da humanidade, através da espada, através da fome, através das feras da terra e através de uma doença ou de uma praga. E 2 coisas aqui para que venhamos entender: feras da terra não é o leão que vai sair do mato comendo as pessoas. Não é um tigre que de uma hora para outra vai sair comendo as pessoas, atacando, não. Feras da terra aqui é o mesmo que atingiu o Egito antigo. É aquilo que o ser humano não tem o poder para controlar. Como assim, pastor? Terremotos, tsunamis, catástrofes, maremotos, vendavais em forma de furacão, destruição. É tudo aquilo, feras da terra, é tudo aquilo que o homem não tem o poder para controlar. Está além do controle humano. E a outra forma que ele mata a terça parte das pessoas: primeiro, espada; segundo, fome; terceiro, feras da terra; e quarto, uma enfermidade. Peste. Peste está no singular. Uma doença. E eu tenho uma pergunta para você: será que houve nesse tempo alguma doença que matou muita gente na terra?
E a Bíblia fala de uma doença aqui, ou de uma peste aqui de âmbito, ou de proporções mundial. É algo que iria acontecer, que iria pegar todos os países. Então vejamos, esse cavaleiro amarelo é um dos mais terríveis. Vai matar muita gente. As pessoas não vão compreender e não entendem a proporção disso. Quando João vê e abre o quinto selo, não é para a terra. O quinto selo já é para aqueles que estão na eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro vai até eles e dá a eles compridas vestes brancas. Uma pergunta: por que o Cordeiro Cristo dá àqueles que já estão na eternidade vestes brancas? Será que eles estão nus? Não. Eles dão vestes brancas, ou eles ganham vestes brancas, sabe por quê? Porque eles ganham vestes nupciais. Vai haver um casamento e eles são preparados para aquilo que está sendo reservado. E o que está sendo reservado, pastor? O arrebatamento da noiva de Cristo. Aleluia! Eu vou finalizar agora. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, a Bíblia nos fala algo muito grandioso que aconteceu. O céu é enrolado. É a única vez na história, a única, que os céus ele se abre, ele é enrolado. Há um grande terremoto. E os homens ricos dizem: monte um rochedo caiu sobre nós. Três coisas poderosas aconteceram. O céu se abre. Compreenda isso. Há um grande terremoto. E depois os homens gritam: montes e rochedo caiu sobre nós, nos livra da ira daquele que está sentado no trono. Quando Jesus, pastor, ele dá o brado na cruz, a Bíblia fala o quê? Que houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. Santos ressuscitaram. Existe aqui uma conexão direta com o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, aprenda isso aqui. Quando o arrebatamento da igreja vai acontecer, vai ocorrer o maior, escute, o maior terremoto da história do planeta Terra. Aleluia. Não é um dos maiores, é o maior. Me pergunta por quê? Por quê? Você sabe por quê que vai acontecer o maior terremoto da história da humanidade? Porque desde muito tempo, muitos crentes já vinham morrendo, gerações e mais gerações, crentes sepultados, crentes foram enterrados em túmulos na terra. Pastor, quando o arrebatamento ocorrer, quando a trombeta tocar, a terra, diz a Bíblia, que vai devolver, a Bíblia fala que vai devolver os mortos. O que vai ser de crente naquele dia que vai ser ressuscitado para encontrar um corpo glorioso, a terra não vai suportar. Se Cristo, quando ele dá o brado na cruz, estremece tudo, imagina a igreja cheia do Espírito Santo. Quando a trombeta tocar, a terra não vai suportar. O que vai ser de crente sendo ressuscitado, vai tremer o planeta, a igreja no corpo vai ser transformada, a terra não vai suportar e a igreja vai encontrar Jesus nas nuvens. Aleluia. Nesse momento, João vê o céu sendo enrolado. Aí Paulo Leivas e Macalão, eu acredito que foi uma revelação. Ele escreveu o hino da harpa cristã. Quem tem harpa que conhece, 469 diz: quando o céu foi enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Jesus vai voltar daqui a pouco. Fique sobre os seus pés. O arrebatamento vai acontecer. Vivenciamos agora
o maior momento da igreja. O maior momento da igreja. Não perca essa oportunidade que você está tendo. Aleluia. De buscar a Deus com mais fervor. De entender que somos privilegiados, porque somos a geração que não vai descer adentro de um caixão, mas que pode ouvir a voz de Jesus nos chamar a qualquer momento. A qualquer instante. Esteja pronto, meu irmão. Esteja preparado. Estamos vendo a terra com seus sintomas cada dia mais alvoroçada. A igreja de Jesus está mais perto da casa do que nunca. Daqui a pouco vamos entrar nos céus. Vamos ver o nosso Senhor, e a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Eu quero ver Jesus. Quem quer ver Jesus aqui também? Quem quer ver Jesus aqui também? Quem quer ver Jesus aqui também? Quando você vê Jesus, o que você vai perguntar a Ele? O que você vai fazer quando você vê Ele? O que você vai... Qual é a tua sensação quando você vê Jesus? Será que você vai correr para dar um abraço nele? Será que você vai correr aos seus pés? Eu não sei o que vai acontecer naquele momento. Eu só sei uma coisa: como nós somos revestidos de um corpo glorioso, a melhor coisa que vai acontecer com a igreja é estar com Ele para todo sempre. Eu quero estar mais perto de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ele está voltando. O tic-tac do relógio de Deus está nos segundos finais. E um dia Deus me deu uma revelação de um grande relógio no céu. Outra ocasião eu conto aqui. Jesus está às portas. Aleluia. A nossa geração grave isso. A nossa geração é a geração do toque da trombeta. Não se iluda com as coisas desse mundo. Coloque as coisas dessa terra em segundo, e terceiro e quarto plano. Não coloque em primeiro. Coloque o céu em primeiro lugar. Porque daqui a pouco nós vamos ver Jesus. Você crê? Você acredita? Você tem essa esperança? Então aplauda o nome de Jesus. Meus irmãos, vou passar o microfone agora para o pastor. Esse material de escatologia bíblica, no seminário que nós estávamos dando, as duas apostilas estavam saindo. Aqui foi muitos anos de trabalho que nós tivemos. Estava saindo por R$120. Mas o material é meu, eu coloco o valor que eu quero. Não é verdade? Eu estou com poucos exemplares. Eu estou dando as duas apostilas por R$50 para quem quiser. Essa aqui, Gênesis até os Apóstolos, o plano de Deus para a revelação e para o Apocalipse. Aqui, o livro do Apocalipse, detalhe por detalhe, ao arrebatamento, depois do arrebatamento que vai acontecer na terra, tribulação, grande tribulação, as trombetas tocando, as duas testemunhas, o céu de glória que vai vir, o reinado da igreja com Cristo, o milênio, o juízo final, tudo resumido de uma forma clara para você compreender. Tá bom? Desses aqui, pastor, só tenho 4 desses aqui, tem uns 12 desses. Esse aqui era R$60, cada um era 60, dava 122. Esse aqui eu vou dar por R$30. É o material que nós temos, esse resumo do Apocalipse, R$30, e os dois saem 50. Tá bom? Quem quiser esse material e conhecer um pouco sobre a revelação, temos poucos exemplares, só nos procurar depois. Pastor, muito obrigado. O pastor já pegou 2. Agora tem 3, tá? Desse aqui. O restante tem uns 10 ainda, 11 lá. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou grato demais. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, e que a presença de Deus continue nessa casa e nunca falte o óleo sobre a sua vida. Deus abençoe. Uau, pastorzão Ayrton. Quem gostava de dizer glória a Deus? Glória a Deus. Forte, né, irmãos? Aleluia. Eita, Jesus. Que palavra, pastor Denis. Deus te abençoando, abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Quem quer que o pastor Denis volta mais vezes? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso, irmão, aleluia. Irmãos, nosso culto está acabando.
Mas nosso culto está acabando, irmãos. Mas amanhã temos céus, amém? Temos céus aqui na igreja de jovens, céu do Bela Vista, na casa do Elton, da Esté, a senhora do juiz, aleluia. Vai ser uma bênção às 20 horas, aqui é Bela Vista. Temos céus no Bom Jardim, na casa da Michele, com o Belone, com a Fátima. Temos céus no Tangará, com a Edmari, com o Fernando. Em outubro vamos viver a multiplicação das células, né, pastor Val? Aleluia! Vai ser uma bênção em nome de Jesus, a multiplicação das células. Vamos multiplicar células. Deus está levantando mais líder de célula, né, Mike? Ali para multiplicar essa célula aqui, né, Kevin? Vai ser bênção demais, em nome de Jesus. E nós acreditamos que cada casa é uma extensão da igreja, amém, irmãos? Aqui nós nos reunimos para poder cultuar o Senhor, mas nas células a gente vai ter intimidade, vai conhecer melhor as pessoas, vai se relacionar, vai descobrir qual é o seu chamado, o seu ministério, se você gosta de ministrar, de louvar, tudo isso, esse cuidado é na célula, amém? Então, as células estão aí, não deixe de participar, está sendo uma bênção em nome de Jesus. Do sábado agora temos culto de mulheres, amém? Amém. Tem mulher aqui hoje, irmãos? Tem duas. Tem mulher aqui hoje? Mas tem uma. Tem homem aqui hoje, irmãos? Vou dar para esses homens, aleluia. Vou dar mais uma chance para elas. Tem mulher aqui hoje? Sabe é quantas mulheres, vai ser uma bênção, fazer uma vida. Não deixe de vir participar, vai ser muito legal. E domingo temos culto às 9 da manhã, culto de adoração. E às 19 horas, culto Kids, amém? Vamos ter um culto poderoso Kids. Vocês viram que vai ministrar o culto Kids? É a Cameron, né? Irmãos, já tem liga, meu Deus, vocês vão ver. Vai ser bom demais. E domingo, no final do culto, vamos ter também a formatura dos meninos da escolinha de inglês, amém? Thank you, Jesus. Aleluia. Os meninos vão estar formando comigo também. Pastor Terra, vai ser uma bênção. A Sofia está falando inglês já. Meu Deus. Está vendo? Você está para trás. Você está falando só português, a Sofia está falando inglês já. Aleluia. Vai ser muito legal. Vai ser uma bênção, amém? Então vai ser a primeira formatura, vai ser meu diploma. Vai ser muito legal. E você que tem interesse de fazer aula de inglês, é todos os sábados, aqui na igreja, é de graça, você não paga nada. E o inglês já dominou o mundo, né, irmãos? Hoje, se você não souber falar inglês, você tem muita dificuldade, até para um emprego, mas se você souber falar inglês, você tem porta aberta em todos os países, amém? Você tem que ser poliglota, igualzinho eu, amém, irmãos? Aleluia! Deus te dá essa unção, você tem que ser poliglota, entendeu? Aleluia, Jesus. Então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se for de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez, irmãos, que nos visita, nos abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Fique à vontade para voltar mais vezes. Aleluia. Fique a mão no seu coração. Quarta-feira que vem, nós vamos dar início a série de mensagens, identidade e propósito. Amém, irmãos? Vai ser muito legal. Você não pode ficar de fora também. Eu sei que na quarta-feira muita gente está trabalhando, muita gente está estudando, mas é muito legal essa mensagem também, como foi de Apocalipse, que fechou com chave de ouro, né, irmãos? Aleluia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, meu Deus do céu, deve ter gravado, mas depois pode rever essa mensagem muitas vezes. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse culto poderoso. Pai, pelos louvores espirituais, pela sua palavra ministrada, meu Deus. Pai, pela vida dos irmãos, os irmãos que também nos acompanham, Deus, pelo Instagram, pelo YouTube. Pai, queremos mandar um abraço para as pessoas que estão lá na África nos assistindo. Ó Deus, que estão na Inglaterra, Pai, que estão em Portugal, que estão também nos Estados Unidos, em Massachusetts nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, ó Pai, com toda sorte de bênção. Abençoar a sua igreja, com toda sorte de bênçãos, que os céus
permaneça uma bênção sobre eles, dando uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana que eles terão boas novas, ó Pai, que viverão milagres para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E que essa do céu, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, hoje e para sempre. Deus abençoe você. Como é que eu posso pegar na mão do seu irmão? Uma semana de bênção, em nome de Jesus.